Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores do Facebook, amigas e amigos aqui da Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro do ano de 2020. O que é uma data bastante simbólica e nós vamos procurar entender melhor, para entender melhor o porquê da importância dessa data, do simbolismo, dessa data de 13 de outubro. Pessoal, dia 13 de outubro de 1307, ou seja, há exatos 713 anos, era deflagrada na França a perseguição aos templários, aos membros da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Nessa data fatídica, se iniciaram as perseguições aos templários, que culminaram com a extinção da ordem em 1312 e o assassinato do seu último grão-mestre, senhor Jacques de Molay, no dia 18 de março de 1314, na frente da Catedral de Notre-Dame. Jacques de Molay foi queimado vivo na frente da Catedral de Notre-Dame. Esse fato por si só, já é muito simbólico, esse aniversário, essa data que na verdade não se deve celebrar, mas se deve sim relembrar como um triste acontecimento da história da humanidade. Então, o tema do nosso programa de hoje é justamente o fim dos templários. Pessoal, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi fundada no ano de 1118 em Jerusalém por 9 nobres cavaleiros europeus. No caso, ainda a Europa naquela época ainda era o feudalismo, não existiam estados unificados, mas eles eram todos franceses. O primeiro grão-mestre da ordem foi Hugues de Payens, um nobre francês. Hugues de Payens, junto com outros 8 nobres, se dirigiram a Jerusalém, que era governada pelo rei Balduíno II. Nós estamos falando da época das Cruzadas, a época em que os cristãos e os islâmicos guerreavam pelo controle da Terra Santa. Então, a Ordem Templária foi fundada em 1118 por esses nobres cavaleiros, junto do rei Balduíno II de Jerusalém, na verdade um rei europeu, o rei cristão de Jerusalém, nos subterrâneos do segundo templo de Salomão. Lembrando, pessoal, que o primeiro templo de Salomão foi erigido há cerca de 3 mil anos. O processo começou com o rei Davi, e aí o rei Salomão erigiu o grandioso templo dedicado a Jeová, dedicado ao grande arquiteto do universo. Erigiu aquela maravilha que nós não temos nem como descrever a suntuosidade, a grandiosidade desse primeiro templo de Salomão. As lendas maçônicas são todas baseadas, na própria construção do templo.
Tanto que o próprio nome maçom, né, se refere a mason, se refere a pedreiro, né? Maçons são o quê? São os pedreiros livres. E isso porque o rei Salomão solicitou ao rei Irã, de Fenícia, solicitou a técnica, né? Os hebreus não tinham a técnica da construção, mas Salomão solicitou ao rei Irã, que enviou o seu arquiteto Irã Abif, né, para erigir ali, de acordo com as medidas canônicas, de acordo com as regras da matemática sagrada, erigiu ali o templo dedicado a Jeová. Então, esse templo serviu para resguardar os chamados mistérios maiores, né, os mistérios sagrados, nesse caso ligados, né, estavam custodiados ali pelos hebreus. Então, a tradição relacionada ao tabernáculo, à Arca da Aliança, ao próprio Santo Graal, a tradição do Santo Graal, né, estava ali resguardada nos chamados mistérios hebraicos, dos quais o rei Davi e o rei Salomão foram os maiores expoentes, né? Assim, legatários da tradição de Noé, de Abraão e do próprio Moisés. Pessoal, esse templo, o primeiro templo de Salomão, foi destruído quando a Judéia, né, quando na verdade o Israel, na verdade o Israel era dividido em dois reinos, né? E na verdade o reino de Israel caiu sob os babilônios, e houve o primeiro cativeiro dos hebreus na Babilônia, e o primeiro templo de Salomão foi destruído. Após o cativeiro, e aí houve aquela questão da dispersão das 10 tribos de Israel, foi erigido o segundo templo de Salomão. Tá? O segundo templo de Salomão, relacionado aí, claro, às ordens as ordens secretas, as fraternidades iniciáticas que floresceram naquela época, na região na Palestina. Os próprios essênios estão relacionados a esses mistérios, né, os mistérios hebraicos, certo? Mas no ano de 70 depois de Cristo, o segundo templo de Salomão foi destruído pelos romanos, quando também coincidiu com a expulsão do povo judeu da Palestina, né? A grande diáspora judaica aí quando os judeus se espalharam pelo mundo, foram expulsos da sua terra pelos romanos, e o templo de Salomão foi destruído, tendo sobrado apenas ali o chamado Muro das Lamentações, né? Que hoje os judeus vão lá rezar, chorar e se lamentar, porque realmente é uma questão a se lamentar mesmo, né? A glória de Israel, da qual sobrou apenas ali aquela parede de pedra, né? Realmente é algo muito triste. Mas, de qualquer forma, os Cavaleiros Templários a Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada ali nos subterrâneos das ruínas do próprio Templo de Salomão. Segundo os livros de história nos contam, a Ordem Templária teria sido formada, né, para dar suporte e proteção aos peregrinos europeus que se dirigiam à Terra Santa, em peregrinação. E isso está correto? Sim, está correto, mas vamos dizer que essa é a parte externa, essa é a parte exotérica. Na verdade, a Ordem Templária teve um papel muito mais profundo e um papel muito mais importante, tanto no contexto religioso, iniciático, político, econômico e social, na Europa da Idade Média. E é disso que nós vamos falar um pouquinho agora. Pessoal, fazendo uma breve pausa, se vocês estiverem
curtindo esse programa, curtindo esse tema que realmente é maravilhoso, falar dos Templários. Faça sua inscrição na nossa página do YouTube, www.youtube.com/Semente Abstrata. Faça sua inscrição, toque ali no sininho, deixe o seu like, deixe a sua curtidinha no nosso vídeo e ajude a compartilhar o nosso trabalho. Nós agradecemos demais o carinho e agradecemos o compartilhamento mesmo do nosso trabalho, tá? Visitem também o nosso site www.sementeabstrata.com.br e as nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/sementeabstrata e Instagram @sementeabstrata. Se você quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail para sementeabstrata@gmail.com, que nós teremos o maior prazer e a maior satisfação em responder a sua dúvida, a sua questão ou mesmo a sua sugestão. Tá bom, pessoal? Mas voltando aqui, ainda temos bastante coisa para falar sobre os Templários. Eu estava falando justamente, né, do papel oculto e mais verdadeiro, né, relacionado à missão dos próprios Cavaleiros Templários, num contexto esotérico, lógico, oculto, hermético, e ao mesmo tempo político, econômico e social. Vocês devem estar estranhando, mas isso é uma realidade, tá? A Ordem dos Cavaleiros Templários, ela tinha uma dupla face. Além da questão exotérica e esotérica, hermética, ela tinha também uma dupla face porque, ao mesmo tempo que era uma ordem militar, era também uma ordem sacerdotal. Então, o templário, ele era ao mesmo tempo um monge, né, um sacerdote e um guerreiro. Ele fazia os votos de pobreza, de castidade e obediência ao adentrar a ordem, e ele doava os seus bens todos, porque fazer o voto de pobreza, não fazer o voto de pobreza, você não pode ter aí nenhum bem material no seu nome. Mas como boa parte dos templários eram de famílias muito ricas, grandes famílias nobres e da realeza europeia da época, na verdade, era uma honra para uma família ter um filho que fosse admitido na ordem dos templários. É certo que a ordem foi enriquecendo muito no decorrer das décadas e no decorrer dos séculos. Existiam também as alianças entre os templários e os reis da época, lembrando que na época a Europa era o feudalismo, que era o modelo político, econômico e social, certo? Mas existia, então, essa questão dessa infiltração, né, e dessa disposição entre os templários, fazendo tanto a questão iniciática, né, relacionado aos mistérios do Santo Graal, da Arca da Aliança, da alquimia, da matemática e da geometria sagrada. Eles se tornaram senhores desses processos, eles se tornaram senhores desse conhecimento, da filosofia também, que era proibida na Europa na época, certo? Mas eles também tiveram um papel importante de político, né? Um papel de intermediação política, de costura política, porque eles buscavam ocultamente, já naquela época, nós estamos falando aí de Idade Média, entre o ano 1100 e 1300, né, existia a finalidade oculta dos templários de formação, de criar as bases para a formação dos Estados Unidos da Europa unificada, que nós não temos até hoje. O que existe hoje, a União Europeia, é um arremedo muito, muito do vagabundo, com o perdão da palavra, né, pessoal? Ainda mais agora, com a saída da Grã-Bretanha, da Europa unificada, enfim, realmente lamentável, né? Mas os templários tinham essa finalidade de criar essas bases, né? Essas bases da Europa unificada. Olha, veja que coisa, né?
de adoção de um sistema monetário unificado, ainda em plena Idade Média. E tiveram também uma importância já de criar as bases do que seriam nos séculos seguintes as grandes navegações, que aí foram capitaneadas, né, foram lideradas por Portugal e Espanha. Lembrando ali que a escola de Sagres, né, no Algarve, no sul de Portugal, era a grande escola de navegação. Os templários tinham esse conhecimento, certo? Agora vocês devem estar se perguntando, puxa, João, mas como é que ali da fundação da ordem ali em Jerusalém, né, depois a base, o QG, né, da ordem templária era em Paris, na França, e portanto, como se chega a essa relação com os próprios descobrimentos, né? Com a própria missão dos descobrimentos das Américas. Então, quer dizer, os templários tinham conhecimento da existência de terras no além-mar, de terras ao ocidente das Américas? Sim, tinham esse conhecimento, sim, pessoal. E aconteceu o seguinte, como eu disse, no decorrer aí de 2 séculos, a Ordem Templária acabou se tornando a ordem mais rica e poderosa da Europa, né? Ameaçando aí o próprio poder da Igreja Católica. Lembrando que a Europa não tinha, era o feudalismo, não existiam estados unificados. O grande poder unificado e que era o poder que realmente mandava em toda a Europa era a Igreja Católica, né? Então, houve um conluio entre o então Papa Clemente V e o rei da França na época, Felipe IV, chamado Diobelo, né? Felipe IV o Belo e Clemente V, o Papa. Houve um conluio, foi criada uma situação, né? E os templários foram acusados de heresia, foram acusados de serem adoradores do demônio, e essas perseguições, a deflagração dessas perseguições ocorreu justamente há 713 anos, na data de 13 de outubro do ano de 1307. Foi uma sexta-feira 13. Se dizem até as lendas que a questão da sexta-feira 13 relacionada assim, um dia de falta de sorte, ou esse tipo de coisa, está muito relacionado a essa questão da sexta-feira 13, que, né, realmente marcou aí o início do fim trágico dos templários. E aí, como eu falei, a ordem foi extinta em 1312 e em 1314 seu último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo ali na frente da Catedral de Notre-Dame, que foi parcialmente consumida aí pelo fogo no ano passado, no ano de 2019. Agora vocês perguntam, pessoal, isso realmente significou o fim dos templários, né? Pessoal, claro que não, né? Porque o que acontece é o seguinte, os templários, eles tinham, né, como uma ordem secreta, uma fraternidade iniciática, eles tinham conexão direta com o denominado governo oculto do mundo, que nada tem a ver com essas teorias conspiratórias, de Illuminati, etc. e tal. Não. No caso, o governo oculto do mundo é a Shuddha Dharma Mandalam, né, conhecido no Oriente como Shuddha Dharma Mandalam, ou também a Agartha, o coração ígneo do próprio planeta Terra. Os templários tinham essa ligação e tiveram esse papel naquela época. E essas ordens secretas e escolas iniciáticas, elas sempre existem. E elas sempre fazem esse papel. Elas sempre fazem esse papel oculto, hermético, de acordo com a civilização, né? De acordo com os anseios das necessidades da civilização em determinado contexto evolutivo. Tá? Então, o que acontece? Os templários, eles foram legatários. Eles foram herdeiros das tradições herméticas dos hebreus, como eu falei, por sua vez dos egípcios, né? Foram herdeiros dos gnósticos, que foram os primeiros cristãos, foram herdeiros também
dos bogomilos que floresceram na Europa, no leste europeu, também dos cátaros, né, que floresceram ali no sudoeste da França, todas essas ordens relacionadas ao governo oculto do mundo, relacionadas à Agartha, e que tinham esse papel de resguardar esses mistérios, de resguardar os mistérios da Arca da Aliança, de resguardar os mistérios do Templo de Salomão, de resguardar os mistérios do próprio Santo Graal. Há 2 semanas nós falamos um pouquinho sobre os mistérios do Santo Graal. Então, embora a Ordem Templária tenha sido extinta em 1314, ela continua existindo, né? Sempre acontece isso. Na verdade, uma boa parte dos templários foram absorvidos em outros países, principalmente em Portugal e na Escócia. Mas também foram absorvidos em outras partes da Europa. Na Alemanha, por exemplo, eles acabaram dando origem ao que é a Ordem Rosa Cruz, né? A fraternidade, a tradição Rosa Cruz, de Christian Rosenkreuz. Na Escócia, eles foram recebidos pelo rei Robert de Bruce, né? Que foi fundada a Ordem de Santo André do Cardo Selvagem, que originou toda a tradição maçônica, da maçonaria escocesa, ligado também aos mistérios ali das Ilhas Britânicas, da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, as questões dos próprios cavaleiros, da Távola Redonda, né, e aquela ligação com o próprio Santo Graal. Na Península Ibérica, foram absorvidos especialmente em Portugal. Tá? Em Portugal, e foram responsáveis, eles já tinham sido responsáveis pela formação do Estado português. Portugal foi o primeiro Estado unificado da Europa, fundado, se não me falha a memória, em 1139. Quer dizer, a Ordem Templária foi fundada em 1118, né? Portugal foi fundado por templários. O reino de Portugal era um reino templário. Existiam ali as ordens, né? A ordem de Avis, né? Existia uma ordem mais oculta chamada de Ordem de Maris, que estavam por trás dessa questão relacionada aos templários. E aí os templários em Portugal foram absorvidos como Ordem de Cristo. Tá? Então, nas naus e nas caravelas de Colombo e Cabral, né, você via aquela cruz, né, a cruz de Malta, né, nas velas. Aquele é o símbolo que é o símbolo dos templários. Então eram os templários que estavam chegando às Américas em 1492, em 1500, né? Então toda essa tradição foi levada à Península Ibérica, entendeu? Foi resguardada, boa parte do tesouro, do dinheiro dos templários que foi salvo, serviu para a criação das bases desses grandes empreendimentos, dos grandes descobrimentos. Portanto, eles continuaram existindo. Tá bom, pessoal? Antes da gente finalizar, eu quero só deixar aqui a título de curiosidade, né? A data de hoje, né? Esse ano de 2020 realmente é um ano que não vai ser esquecido tão cedo, né? Por diversas razões, né? Não apenas aí pela questão do coronavírus, mas pelas inúmeras causalidades existentes ao próprio ano de 2020, certo? Então, vejam que a Ordem Templária essa deflagração foi em 1307, 137, né? O cabalístico 137, né? 1 a unidade, 3 a manifestação, 7 a evolução. Há 713 anos, né? Então está presente agora em 2020, 713 anos, existe 137 novamente. Lembrando que 137 também está relacionado ao quê? Se você coloca invertido, né? De uma forma invertida, você tem a própria palavra lei, né? Escrita como a lei maior que a tudo e a todos rege. E também, por que não, há 103 anos, em 1917, foi a data do chamado Milagre do Sol em Portugal, em Fátima. É muito significativo também. E
Por que não? De 1789 a 2020 são 231 anos, que é um número cabalístico muito importante também. São as 231 portas da Sefer Yetzirah. Assunto aí que nós podemos deixar para uma outra oportunidade, tá? E lembrando, claro, a Revolução Francesa, existe uma ligação muito forte de causalidade, direta de causalidade, com o próprio fim dos Cavaleiros Templários. É isso, pessoal. Nosso tempo se esgotou. Eu deixo aqui meu beijo, meu abraço e a minha homenagem aos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que começaram a perecer aí há exatos 713 anos. Uma boa semana a todos e fiquem bem.